Quando tudo diz, desista, você não vai conseguir. Vem uma voz lá baixinho dizendo, não, você consegue. Corre atrás dos seus sonhos, ele é possível. Estamos aqui hoje trazendo para vocês uma história maravilhosa de muita luta, muita persistência, resiliência, muitas vezes dizendo não para muitas coisas para chegar a um foco. Então, hoje estamos aqui com o meu filho mais novo. O bebê dela, gente, o Dudu, Eduardo Moranza, estudante de medicina, né? Onde que é mesmo, Fê, a faculdade dele? Ele vai contar para nós daqui a pouquinho. Contar, né? Ah, então vamos lá. E nós vamos trazer aqui, né, Fer, essa história tão maravilhosa. Isso. Porque a mãe tá morrendo de orgulho, gente. Eu preciso contar. Porque por várias vezes eu dizia, não. É muito sofrido. Eu acompanhei. Dudu, vamos lá. Você estudou 3 anos, de segunda a segunda. Você abriu mão de muitas coisas para conquistar o seu grande objetivo. E você foi marrento. Você falou que queria desta forma. E desta forma você chegou. Em algum momento da sua vida, você pensou em desistir? Então, pensei várias vezes em desistir, mas eu não olho dessa forma. É como se eu tivesse largado mão da minha vida por 3 anos. Eu tentava manter a mentalidade de que eu estava fazendo um investimento, né? Estava investindo no meu sonho, sabe? Até porque eu não deixei de aproveitar a minha vida também nesses 3 anos. Eu só tive que abrir mão de várias coisas, assim, sabe? Que faz parte do processo. Mas eu não deixei de curtir o processo também. Então, é isso. Tive que abrir mão de algumas coisinhas, assim. Sim. E o que te fez continuar? Quando você parava e falava, não, eu vou desistir. O que te impulsionava a continuar? Então, sempre que eu pensava em desistir, eu tentava me lembrar do que me fez começar. Sempre eu tentava manter isso, sabe? Porque eu tinha um motivo muito forte para começar. E é muito fácil você perder esse ímpeto durante a caminhada. Então você tem que tentar dar algum jeito de lembrar o porquê que faz sentido tudo aquilo. Porque quando você entra no automático, perde o sentido às vezes, sabe? Do que você está fazendo. E você tem que tentar lembrar disso de alguma forma, entendeu? Então eu sempre tentava buscar isso nos momentos mais difíceis. E basicamente isso, eu tentava recordar. Gente, que coisa linda. Ai, meu Deus, que orgulho desse. Agora até estou orgulhosa, gente. E eu me lembro que nas minhas idas, a grande preocupação, né? Um menino de 16, 17 anos acabou de sair do ensino médio, uma idade maravilhosa, com tanta coisa para viver, né? E aí, fechado dentro de um quarto, com uma tela de computador, com um monte de livros, e um monte de site, e rodeado, e a vida social não ia em festa de aniversário, não podia sair. E aí eu tinha que apoiar, porque nós temos que apoiar. Mãe, né? Mãe. E eu lembro que eu estava em São Paulo e vi um quadro, que era uma coleção de 3 quadros. Força, foco e disciplina. Aí eu falei, eu vou levar, porque para ele entender que tem uma caminhada mesmo e eu tenho que incentivar esse momento, né? E, Dudu, eu queria que você acaba sendo uma referência para os seus amigos, porque a gente sabe que os seus amigos vibraram, a família vibrou. Todo ano era uma expectativa de poder apoiar, de poder ver os resultados de tudo que você tinha feito. O primeiro ano a gente não conseguiu em algumas particulares, mas não era o seu sonho. Na segunda, chegou um pouquinho mais próxima e chegou no terceiro ano. Eu te falei, olha, Eduardo, agora não, né? Vamos encerrar, 2 anos tá bom. Aí ele me disse assim, não, mãe. Eu lembro disso. Você não tem esse direito e eu preciso de mais 1 ano. E eu disse, já brigou então, umas vezes já. É só mais 1 ano, né? Não, mas você conseguiu convencê-la. Parabéns. Então, é porque
É que para as pessoas, acho que começar a acreditar na gente, a gente tem que também começar a mostrar resultado também, sabe? Porque se não mostra resultado, quem que vai acreditar em você, né? Então, a gente tem que, né, ir mostrando isso aos poucos, conquistando também o nosso espaço, né? Nosso lugar de fala, e a gente vai fazendo isso, né? Mostrando a como é que fala? Nossa disciplina, esse tipo de coisa, né? E foram 3 anos estudando online em casa, por vezes já catando material na internet também, fazendo alguns cursinhos. E foi um processo que fez eu crescer muito assim de cabeça também. Eu senti também que eu me aproximei mais da minha família também. E bom, foi trabalhoso? Foi, mas não me senti sozinho nesse processo. Por vezes, sim, lógico, eu acho que faz parte. Teve momentos que eu me senti bem solitário, mas eu sempre tive ali amigos muito bons ali que estavam vibrando comigo. Como, por exemplo, a Mari, que é minha vizinha, entendeu? Tinha meus primos, que a gente sempre saiu, meus amigos de Campinas. Então, nesses momentos, a gente saiu bem menos do que a gente saía antes, mas a gente sempre estava presente quando a gente se via, quando tinha como também, sabe? Então, foi 3 anos assim de muita abdicação, foi. Mas quem ficou era quem tinha que ficar, entendeu? E os momentos que aconteceram ali, que a gente aproveitou, tinha que acontecer, era tudo... teve esse equilíbrio, sabe? Então, eu acho que a visão que eu tinha antes, quando eu entrei, eu comecei essa trajetória de tentar passar em medicina em alguma pública, é que eu achava que era algo fora do comum. Eu achei que era algo estratosférico, impossível, mas eu acredito que talvez não seja assim, né? Eu acredito que, na verdade, é questão de foco mesmo. A gente vive com muito barulho hoje em dia, eu acho, sabe? Muita coisa distraindo a gente, sabe? E se você tem um sonho, um motivo forte para continuar, e você reduzir as distrações, né? Reduzir essas distrações que faz você não fazer o que você tem que fazer, dá para fazer isso, dá para conseguir. Dá para conseguir. E isso é Deus. verdade, porque ele saiu de rede social, saiu de Instagram, saiu de tudo isso. Porque isso tirava a atenção. Que legal, gente. Que maturidade, né? E era post-it pra casa inteira. Era Ai, post-it, era... Eu tenho isso em casa. E aí ele, para suprir toda essa falta da convivência com os amigos, ele pediu umas canetas para escrever nas paredes do quarto. Então, era uma forma também assim? de extravasar. Quando você pediu as canetas para fazer os desenhos, para escrever frases de reflexão, frases sim. de inspiração. Não, Ele- eu gosto de desenhar. Aí tinha hora que, tipo assim, eu comecei a redirecionar o jeito que eu me divertia, por exemplo. Por exemplo, antes eu gostava muito de sair. Eu passava muito tempo jogando também. Mas aí eu tive que trocar também o jeito que eu me divertia também, né? Porque, às vezes jogar demais, sair demais, tira também Do foco. do foco que eu queria. Aí eu comecei a achar outros jeitos aí de me divertir. Eu gostava de desenhar, comecei a desenhar nas paredes lá no meu quarto. Gente, É sério, desenhei um monte de coisa. que legal. Eu fiz- Desenhou mesmo. eu foquei na academia, foi uma época que eu tava muito forte também, tava indo na academia. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Eu aproveitava muito meus cachorros, gostava de cozinhar. Sabe, eu tentava redirecionar o jeito que eu me divertia, sabe? Muito bem. Umas paradas ali que... Umas coisas Não, E tirando a do questão foco. também das leituras, né? Eu acho que ajudou muito também. Nossa, é verdade. Comecei a ler muito também nessa época. Eu pegava pra ver umas séries também, quando dava. Mas E é isso. Du, fala uma coisa pra mim. Às vezes as pessoas falam assim, para passar em medicina tem que ser muito inteligente. Só passa quem, ainda mais numa faculdade pública, né? Para você, qual foi o verdadeiro diferencial para fazer você passar numa faculdade pública de medicina? Olha, o diferencial, você tem que querer muito. Porque se você não quer muito, você para no meio.
É o que acontece com a maioria das pessoas. Ó, pelo que eu percebi quando eu entrei na faculdade, é que todo mundo que está ali queria muito mesmo. Muito mesmo. Então lá tem gente inteligente, também, mas tem muita gente que assim, queria muito a parada e tá lá por causa disso, entendeu? Esse é o principal, sabe? E tem muitas pessoas que também fizeram muitos anos de cursinho lá. Tem um que fez 9 anos, eu acho. 9 anos de Teve um que fez cursinho. 9, Meu sim. Deus, parabéns, viu? Parabéns pela sua Não, persistência. mas tem uma média lá, pelo que eu vi de uma média, é 2, 3 anos de cursinho, sabe? Mas Sim. assim, dando a vida. Nossa, dando a vida mesmo, estudando vida. muito. Sim. Que legal, gente. 9 anos de cursinho, parabéns. E é interessante porque a gente também não nasce com manual, né? Eu também aprendi junto nesse processo. E depois que ele passou, os alunos da classe foram falar as notas. Eles publicaram, cada um fez um vídeo e publicou as notas. É impressionante o nível. É o mesmo nível. É a mesma quantidade de acerto. Quem anda com É águia muito interessante isso. vai. Então, mas é porque na FAMEMA tem uma particularidade, assim, lá, para passar você tem que realmente gabaritar Primeiro a prova quase. fala a faculdade que você passou. Fala para Então, todo mundo. A faculdade que eu passei foi a Faculdade de Medicina de Marília, também conhecido como FAMEMA, que fica em Marília. E pessoal, principalmente quem é de Campinas, São Paulo, que mais da região metropolitana de Campinas, tende a fazer essa prova. Então, a FAMEMA... Tanto que eu conheci a FAMEMA quando eu comecei a frequentar mais o ambiente do poliedro, entendeu? Porque eu consegui uma bolsa lá, e aí eu comecei a estudar por lá, comecei a ouvir mais falar da FAMEMA. Então, geralmente, nesses cursinhos, o pessoal presta bastante. E a galera fica com medo porque, realmente, tem que praticamente gabaritar a prova para entrar. Mas dá para fazer isso, gente. Dá para gabaritar, porque você vai se acostumando, vai treinando o estilo da prova. E aí, quando você se acostuma com a prova, você já é um padrão, assim, sabe? É tudo questão de costume, empenho e foco. E eu tive que acreditar, né? Porque o primeiro ano ele fez o cursinho presencial, depois o segundo foi online, né? Conta um pouquinho como foi, porque você mudou também bastante de perfil de cursinho, né, Eduardo? Acho que é importante você passar para as pessoas que estão assistindo aqui, para essa juventude que quer fazer o curso de medicina, para não desistir. Qual foi o seu processo, as mudanças do cursinho? Conta um pouquinho ali para a moçada, como que foi essas mudanças das escolhas desse material que você usou para te ajudar. Então, no primeiro ano de cursinho, eu peguei para fazer quadro, né? Que é um cursinho online que eu tinha conhecido um amigo do meu irmão, um dia que a gente foi fazer academia, que passou na Unicamp fazendo quadro, que era um cursinho online lá de São José dos Campos. Que também tinha até um pouco de... ele ajudava a preparar para medicina e também preparava para passar no ITA, em alguns cursos de engenharia e tudo mais. E aí eu gostei da ideia, pedi umas dicas para ele, né? Isso de conversar com quem passou ajuda muito. Aí eu segui, comecei nesse cursinho. E foi um ano que eu evolui muito, mas ainda assim estava muito distante. Porque também teve a questão da pandemia, né? A pandemia ela acabou dando uma consumida assim, no meu ensino médio. A gente não estudou muito bem. Então, de certa forma, a gente chegou no terceiro do médio meio que tendo que aprender o que a gente não aprendeu, né? Então... Verdade, você pegou a pandemia nesse meio... no meu ensino médio, assim... O ensino complicado. médio foi bem comprometido. Agora que eu tô... Né, fazendo... Praticamente foi 1 ano de ensino médio, né? Porque 2 anos foi bem comprometido. Pegou a pandemia aí, tudo online, né? Mas, então, a pandemia me ajudou com isso, pelo menos, né? Eu tipo, já fiquei mais um pouco mais habituado com o ambiente online para estudar, sabe? Então, aí eu fui lá, me arrisquei. Também na escola, como é que fala? Na escola eu me distraía muito também. Então, eu falei assim, eu quero testar online, porque lá eu sei que eu não vou ter distração. Vou focar no que eu tenho que fazer mesmo. Porque eu sempre gostei, tipo... Eu prestava atenção nas aulas que eu gostava, sabe? Isso. As que eu não gostava, eu tentava prestar atenção, mas eu dispersava muito, sabe? Porque... você tá lá com seus amigos na sala, sabe? Tudo mais.
quando você já não gosta da matéria, fica mais difícil também você ter interesse para estudar. Então, tipo assim, eu precisava estar... Para mim, o online foi o ambiente perfeito para mim me desenvolver, entendeu? E a pandemia pegou e me ajudou com isso. Sim. Inclusive, fica a curiosidade, muita gente da minha sala passou online também. Muita gente passou online. Verdade. Na minha turma, eu conheci pelo menos uns 6 que tava fazendo... que fez online, que era ou da minha turma ou turma vizinha do último cursinho que eu fiz. Gente, mas aí, veja bem, né? Você conseguiu focar dessa forma e conseguiu chegar a alcançar seu objetivo. Mas por trás disso tudo, teve toda uma corrente, né? Dentro da sua família, né? Porque seus pais tiveram que aceitar, comprar a sua vontade, respeitar, te apoiar. Foram 3 anos, né? Investindo nisso e assim, toda a família, todo o núcleo familiar teve que acreditar nisso, investir nisso, até porque você já tem um irmão formado em medicina, né? Então, mas é que primeiro assim, ó, a gente teve que acreditar na parada, mas para começarem a acreditar, eu tinha que provar muita coisa. Primeiro eu tinha que mostrar resultado, começar a ter proposta, tipo, vem estudar aqui, a gente dá bolsa 100%. Quando começou a aparecer essas coisas, começou a parecer mais real, entendeu? Porque, Feira, é assim, a gente trabalha, eu naquela loucura, Sim. Trabalhando direto. Não tem como supervisionar. Não tem como supervisionar. Estudo online não é para qualquer um. Não. Para estudar online, você tem que ter uma disciplina. Eu não dou conta de online. Eu não dou. Minha personalidade não dá conta. Eu preciso estar no presencial. Eu preciso interagir com o professor. Sim. Não tenho esse perfil. E aí, por eu não ter o perfil, também eu já acreditava que não teria. Então, todo o tempo fora, será que está estudando mesmo? Será que acordou? Será que não está dormindo? Será que... Então, essa questão de ver resultados... É verdade, ela falava isso. Eu vou ligar para ele para ver se ele não está dormindo. Será que quadro? O que é isso? O que é quadro? O outro já tinha ido para particular, então eu não vivi isso. Então eu tive que acreditar. E o Eduardo ele sempre foi de convencer. Então eu tive que dar esse voto de confiança. E aí, no primeiro ano, ele passou em algumas concorridas já no particular. Eu falei, teve resultado. Aí, no segundo ano, ele mudou de cursinho, não foi isso? Então, no segundo, eu estudei mais por conta, porque eu não curti muito o cursinho que eu fiz, que eu tinha selecionado no segundo. E aí eu tava indo mais por material no Telegram, que eu achava assim. Não, mas no cursinho tinha uma pessoa muito boa, que ela me ajudou demais, me ajudou muito mesmo. Ela me ajudou com redação pra caramba. Me ajudou muito. Então, tipo assim, eu sempre pegava o que me ajudava nos cursinhos, assim, o que somava. O que eu não gostava, eu dava outro jeito, sabe? E aí, no segundo, eu consegui passar para a segunda fase da Unesp. E aí, nisso, eu ganhei a bolsa pro poliedro, no terceiro ano. Entendeu? Então, é uma aí começou uma a confiança, escadinha, né? Começou a subir o degrau. Sim. Mas olha... Começou a escadinha, que aí o pessoal começou a acreditar, Antes, meus amigos não botavam muita fé, acho que até meus primos começaram a botar mais fé, começaram a me incentivar, falar que era isso mesmo, segue até o final. E aí, quem sempre acreditou em mim desde o início foi o meu irmão. O meu irmão sempre acreditou comigo desde o início, e meus pais sempre me deram ali as condições para eu estudar online. Que aí pagavam o cursinho. Inclusive, eu sou o maior fã do online, porque se você for ver, é bem mais barato. Não é bem mais barato fazer online? Não tem o custo do transporte, não tem o custo da alimentação. Então, ele tá ali, né, em casa. Mas aí eu fico pensando... E eu não acho tão difícil quanto falam, viu, fazer online. Não, é só questão de costume mesmo. É só questão de costume. Mas é porque você é regrado. Você é disciplinado. Não, tem algo no nosso cérebro que chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é 100% maleável. O quê, doutor? Neuroplasticidade. Que é, por exemplo, se você pegar qualquer coisa difícil hoje, que você acha muito difícil hoje, e você fazer ela por um mês, o seu cérebro ele remodela as sinapses, as conexões neurais, e aquilo se torna cada vez mais fácil, entendeu? Então, ele é 100% adaptável. Só que você tem que insistir, entendeu?
Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Por isso que eu falo, não é difícil como o pessoal fala, é só questão de adaptar, entendeu? Inclusive, eu acho até mais fácil, porque tem bem menos distrações, no meu ponto de vista. Gente, e olha, o principal, né, é as pessoas que estão assistindo, que agora já começa a entrar mais na fase mais de fim de ano, já começa a se preparar para o vestibular e tudo mais, quanto é importante persistir, ter foco. O Eduardo, ele focou, né? Ele descobriu a forma dele estudar. Mas, olha, veja bem, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante. Eu tive que provar os resultados, né? Então, todo mundo confiou, mas ele foi lá e fez a parte dele. Ele mostrou que ele era digno dessa confiança, né? E aí todo mundo foi acreditando mais e ele chegou no objetivo dele. Foram 3 anos de cursinho, mas ele entrou na faculdade que ele queria. Como amigo dele, fez 9 anos de cursinho. E daí? Mas está lá, fazendo a faculdade que você quer, né? Então, todo mundo pode chegar. Todo mundo pode chegar e nós sabemos que tem relatos, às vezes fala, mas é o filho da Fernanda, teve uma estrutura financeira. Não. Nós temos relatos de muitas pessoas, inclusive que está com o Eduardo, na classe do Eduardo, que nunca estudou em escola particular, sempre estudou em escola pública, sempre estudou de livros que ganharam, que doaram. Sim. Inclusive, e chegou. Inclusive, tá aí o porquê do online. Eu sou totalmente a favor da democratização do ensino. Hoje em dia tem uma grande concentração do acesso à educação de qualidade. É muito caro acessar isso mesmo. Só que o online está aí para democratizar o ensino mesmo. Você consegue acessar materiais pelo Telegram, muitas vezes pedir. Você consegue alcançar pessoas que podem te doar material também. E também você pode, às vezes, procurar até na sua cidade um cursinho popular que você pode se filiar, em que lá tem muito material doado, de qualidade, né, para você estudar. Fica exemplo até do CP, lá de Marília, que é um cursinho popular, por isso que é CP, C do cursinho, P de popular, que lá, basicamente, você vai estudar. São alunos que conseguiram comprovar a renda e vão estar ali fazendo um processo seletivo para poder fazer esse cursinho popular, que é basicamente um cursinho ali gratuito, que você tem acesso à educação de qualidade, né, material do poliedro doado, os professores, inclusive professores e plantonistas, são, pelo menos lá em Marília funciona assim, são a gente que dá as aulas, que esclarece as dúvidas. São os próprios alunos? Sim, que passou. Ah, que legal! Exatamente, muito legal. E muita gente passa. Tem muita gente que vai para o CP e passa em várias faculdades públicas. Tem gente que foi para o CP e entrou na FAMEMA depois. Olha, que legal, gente! Então, tipo, hoje dá para estudar muito. Por mais que a educação de qualidade fica bem mais fácil para quem tem dinheiro, existe agora também o online. Você consegue ter acesso à educação por meio digital. Tem meios também de cursinho popular, dependendo da cidade que você está. Então, é possível, sim, passar em uma universidade pública de qualidade hoje, sem ficar dependendo de fazer uma escola particular, um cursinho preparatório particular. Inclusive, os cursinhos online são muito mais baratos. A gente gastava o quê? R$200 por mês? Eu não tive gastos com cursinho, porque eu paguei... Tem cursinho que é 4 mil, né? Eu pagava R$200 por mês, acho que no segundo não paguei nada. E como ele passou na primeira fase das públicas, no segundo... Segunda. Ele ganhou bolsa da Poliedro. Então, eu não tive gastos com É o que ele isso. falou, ele mostrou resultados, Exatamente. né? Então não tinha como não acreditar nele, E né? é o que a gente fala, eu sou professora de formação, trabalhei na educação muitos anos, e a gente sempre fala que é o aluno. Sempre é o aluno. É claro que o professor, ele é ali um mediador, ele é um auxiliador, mas é o aluno que vai construir a sua trajetória. Se ele quiser, ele vai chegar onde ele quiser. Gente, olha, eu fico assim, muito feliz de ver que você alcançou o seu objetivo, né, de entrar numa faculdade pública.
E agora eu vou falar uma coisa. Você acha que toda essa sua história, essa sua resiliência, ela vai, mudar de alguma forma o seu modo de pensar o dia que você for um médico formado? Já mudou muito, já. Já mudou? Já. Que bacana. É porque o processo, ele te auxilia com muita coisa, sabe? E eu acho que medicina também é um curso muito sério. Por isso que tem que ser difícil para entrar. Tem que ter um sarrafo muito grande para fazer medicina, porque a gente vai mexer com vida. E se você for uma pessoa... se você não levar isso a sério, se qualquer um entrar, vai ter muita cagada que o pessoal pode fazer com a família dos outros, entendeu? Então, tipo assim, o processo ser difícil é para ter o filtro mesmo para quem vai fazer o curso, entendeu? Inclusive, essa questão do ENAMED, acho super válido quando começou a fazer, porque tem um monte de unisquina. O que é o unisquina. ENAMED, por favor? O que é o ENAMED? Explica o que é o ENAMED, que é algo novo, né? Acho que é interessante falar. O que acontece? Hoje o ENAMED é uma prova que é para meio que validar a qualidade do curso de tal faculdade. Essa que teve agora, no ano passado? Todas fazem agora, todas fazem. E aí, só avalia a qualidade da faculdade, porque começou a abrir um monte de unisquina por aí, tava formando um monte de gente, começando a entrar um monte de gente para fazer a faculdade. E aí, tava entrando muito médico ruim, entendeu? Tava tendo muito problema também. Sim. Nas UBS, entendeu? E aí, o que acontece, pra elevar o sarrafo, ver quem que vai exercer a profissão mesmo, começou o ENAMED, entendeu? Começou o ENAMED. Avalia as faculdades. Avaliar a faculdade, e aí, quem fazia essa faculdade aqui e tudo mais, o pessoal já fica de olho, já começou a ter essa pressão, entendeu? Então o pessoal já está estudando muito mais agora. Sim. Porque aí começou a ficar explícito, assim, que a galera não estava estudando direito. Que é com faculdade pegando 2 no ENAMED, 1 no ENAMED, entendeu? E agora as outras que são realmente boas, com faculdades boas, com alunos bons, começaram a pegar 5. Inclusive, a FAMEMA é 5 no ENAMED. Que legal. Sim, é 5 no Que é ENAMED. a nota máxima, né? Então, isso é importante. É mais entendeu? ou menos como a OAB. Tem que passar na prova da OAB para advogado, é isso? Tipo isso. Não, eu já não tenho tanta propriedade assim para falar, porque o que eu sei é o seguinte, o que acontece? Tinha muita faculdade que era MEC 5. O que é o MEC, a nota no MEC? Significa que a faculdade é top, tem tudo que você precisa. Se ela é 5 no MEC, ela é excelente, ela tem tudo que você precisa. Mas o pessoal chegava e começou a tirar 2 no ENAMED. Não faz sentido, entendeu? Eu acho que esse ENAMED é a avaliação das faculdades, da qualidade da formação do médico, não é? É dos alunos, avalia os alunos. Os alunos. Porque a faculdade pode ser top, se os alunos não forem top, não estiverem dispostos a estudar. Só tirando 2. Entendeu? Então, acabou. Imagina esses caras, Tirou 2, vai entubar um paciente? Imagina uma pessoa... Não, imagina se é a sua família, entendeu? Não, Deus me livre. Não tem um como. aluno foi lá e foi mal na prova lá, e depois ele vai lá exercer a profissão. É muito sério. É sério, gente. Eu gostaria um pouquinho que você falasse também, Eduardo, para esses alunos que estão estudando, que querem chegar a esse objetivo, qual o conselho que você daria? E o que você falaria? Olha, não faça isso, mas faça isso. Eu acho que, primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Se você realmente quer, você vai fazer. Porque se você não quer, você não vai fazer, entendeu? Porque o melhor dia para você começar a ir atrás do seu sonho é ontem. O segundo melhor dia é hoje. Então, você tem que saber mesmo se você quer isso de verdade e se apegar nos motivos que fizeram você começar, entendeu? Então, aí... Eu acho que essa é a primeira coisa. Você tem que saber que você quer isso de verdade. Segunda coisa, você tem que começar a bolar as estratégias. Você tem que tornar difícil o que você não pode fazer e tornar mais fácil o que você pode fazer. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de ver Reels, de ver TikTok, e isso faz você passar horas e horas rolando a tela. E você quer parar com isso, porque o seu sonho é passar em algum curso super concorrido, e aí esse é o seu sonho e tudo mais. O que você tem que fazer? Por exemplo, um exemplo. Vai lá, torna difícil você abrir o seu celular. Bota na gaveta, sei lá, bota um cadeado na gaveta, troca de sala, mano. Troca de sala, deixa o seu celular em outro cômodo, fica num cômodo lá só com as coisas que você tem que fazer. E o Fernanda? Sabe?
Isso ajuda. TikTok. Nada de TikTok. Nada de TikTok. É verdade. E aí é isso. E isso daí você vai bolando estratégias, entendeu? Vai bolando estratégia. E aí, por exemplo, vai deixando cada vez mais difícil que você não pode fazer, que te deixa longe do seu sonho e deixa mais fácil. O que você tem que Eu fazer. acho que é interessante Gente, todo esse processo, né? Que coisa. Vai deixando... Repete. Vai deixando mais difícil? Torne difícil o que você não pode fazer e torne fácil o que você tem que fazer, entendeu? Ó, outro exemplo, vamos supor que você quer botar o shape. Você quer botar o shape. Antes de dormir, já deixa arrumado já a tua roupa de academia, já deixa no jeito, por exemplo, sabe? Bota 1 milhão de alarmes, deixa dentro da gaveta o alarme para tocar e você ter que levantar para desligar o celular. Nisso você já acorda mais, entendeu? E Esse aí tipo você de não olha coisa. no TikTok. Aí você vai ter que acordar, você vai ter que levantar mesmo. Ó, já que eu levantei, eu vou ter que ir. É, porque senão você desliga. Eu sou uma pessoa que se eu deixar o celular do meu lado, eu desligo dormindo. Eu desligo dormindo. Nem ver que desligou. Não vejo que eu continuo dormindo. Verdade. Eu preciso pra eu acordar, eu preciso deixar longe, difícil, assim, dentro da gaveta, pra eu levantar e acordar mesmo. Ai, gente. São estratégias Olha que a gente legal. vai construindo. E assim, eu acho o mais bacana disso tudo, o quanto você aprendeu a se conhecer e a lidar com você, né? Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas vão aprender isso já com 50 anos de idade. E você, tão jovem, já aprendeu a se conhecer, já aprendeu que se você dormir com o celular do lado, não vai rolar. Então, já aprendeu a colocar limites. Então, realmente, é uma história, assim, muito linda, né? Porque você aprendeu a lidar com você. E também, Fera, a importância dos pais, né, prepararem os filhos. Eu tive 2 meninos. As meninas, elas são mais... A gente prepara mais as meninas, porque as meninas, parece que já da natureza delas, né? Organizar a casa. Já é da natureza da mulher aquela questão da maternidade, do cuidado. Os meninos já são mais diferentes, são mais práticos, já vão largando. E a questão da importância da gente, quanto mãe, já orientar esses meninos, porque tá morando sozinho. Então, o Eduardo lava a roupa dele, ele faz a comida dele, porque ele já foi aprendendo. Sim. Eu acho que isso é cultural também. Inclusive, curiosidade, na faculdade, lá na FAMEMA, passou muito mais mulher do que homem, por exemplo. É verdade. Olha que interessante. Que legal. Entendeu? Tem 60... Muito bem, mulherada. Na sala tem 60... Tem praticamente 60 mulheres e 20 homens. Olha isso. São Sim. 80 alunos dentro de uma sala? Sim, então eu acho que aquela cultura da mulher reservada mais pro ambiente domiciliar, pro ambiente doméstico... Já mudou. Já mudou, já tá mudando, já mudou demais, já, entendeu? Tem que mudar muito mais ainda. Eu acredito que ainda tem muito machismo, mas estamos caminhando. Tem que melhorar bastante coisa ainda, mas estamos caminhando, entendeu? A prova tá aí na minha turma, por exemplo. Legal, parabéns, viu? Parabéns, viu, Fernanda, por ter criado um homem que sabe valorizar uma mulher e entende que estão um ao lado do outro, né? Parabéns. E Exatamente. Parabéns você, Edu, porque um homem na sua idade falar isso é um orgulho para a gente, né? Que tem que lidar com a violência contra a mulher todos os dias, né? E ele vai lidar muito com isso, né? Depois que se formar, vai estar atendendo ali na frente, mulheres chegando, né? E é importante saber o papel da mulher, a importância que ela tem na sociedade, que ela pode sim ocupar espaços importantes, como você viu, às vezes ele relata, olha, mãe, tem alunas ali na minha sala que são tão inteligentes, que se conectam, né? Como você comentou. Tem. Elas dão as caixinhas todas juntas e tudo bem feito, tudo misturado. Como que dá conta? É mulher. Mulher. E ela pode estar onde ela quiser estar. Exatamente. Né? Du, a mãe chama você de Du, eu quero parabenizar você. Eu sempre acreditei em você, sim. Sabia que você ia chegar, porque a gente conhece os nossos filhos desde o berço, né? Só que a gente fica, ai meu Deus, porque para a mãe os filhos são sempre os bebezinhos que não vão crescer. Parabenizar aí, você já está indo para o 2º semestre do 1º ano, que você possa ser inspiração, exemplo para toda essa moçada que está assistindo, que está querendo chegar no curso de medicina e falar para eles que nada é possível. Todo sonho sonhado, ele é possível, desde que você tenha a convicção de que você quer, você tenha a confiança, perseverança e nunca desistir. Sim. Exatamente. Aliás, nunca desistir é o principal, né?
Jamais. É isso aí, Du. Você quer deixar alguma mensagem para os seus amigos que vão prestar vestibular esse ano, fim do ano? Eu quero agradecer também algumas pessoas. Quero agradecer a Mari, meu irmão, meus pais, óbvio, meus primos. E também todos os docentes também, todo mundo que me ajudou nessa trajetória. Eu acredito que a vitória ela é construída sempre por várias mãos, não por uma só. Eu não teria chegado aqui sozinho jamais. Então, queria dizer isso. E se alguém também quiser alguma ajuda, se eu puder ajudar você de alguma forma, me chama no Instagram. A gente coloca na descrição depois aí para vocês no vídeo. Então, é isso, pessoal. Vou estar lá disposto a ajudar aí quem quiser. Agora ele olha o Instagram, tá? Ele já passou na faculdade. agora eu voltei pro Instagram. E eu acho que esse é o legado que a gente tem Sim. que deixar, né? Compartilhar Um aquilo ajuda o que outro. Deus nos deu, né? Os conhecimentos e a gente poder ajudar quem precisa, que está começando a passar por isso de novo. Isso aí. É isso aí, gente. O De Frente Estamos com Elas mais um. fica por aqui. E não esqueçam de acessar a Web TVO no YouTube. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.